Olá pessoal, vamos aí a mais uma aula de estatística e hoje nós iremos iniciar o conteúdo de medidas de dispersão. Vamos ver lá o que nós temos para hoje. Medida de dispersão. Nós iremos ver variância, desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude total, certo? E vamos iniciar aí com variância. Vamos verificar aqui. Variância. E aí? A variância é uma medida de dispersão que tem como objetivo a avaliação de um conjunto de dados analisando o quanto eles estão dispersos. Para isso, tomamos como referência a média aritmética do conjunto. Ou seja, podemos definir variância como uma medida que representa o quanto os dados estão dispersos, ou seja, afastados, em relação à média aritmética. Então, nós temos uma medida de tendência central, que é a média aritmética. A variância irá verificar esse afastamento, né? Essa dispersão dos valores. E o cálculo, né? O cálculo da variância populacional é obtido através da soma dos quadrados da diferença entre cada valor e a média aritmética, dividida pela quantidade de elementos observados. Então, lendo assim, parece um pouco complexo, né? Mas vamos ver na prática como é bem simples, certo? Vamos aprender mais sobre essa medida utilizando um exemplo. Então, vamos ao exemplo. Para preencher uma vaga de técnico em segurança do trabalho, o departamento de pessoal de uma indústria química realizou teste com vários candidatos. Vera e Paulo foram os candidatos que obtiveram as melhores notas. A tabela a seguir mostra o desempenho dos dois candidatos nas provas a que se submeteram. Então, vamos ver a tabela. Aqui nós temos, né, notas que Vera e Paulo tiraram em cada uma das 5 provas que fizeram e a média aritmética das notas de cada um deles. Então, temos as matérias, conhecimento de informática, língua portuguesa, inglês e matemática, conhecimento específico. E as notas variam, certo? Mas a média coincidiu de Paulo e de Vera, que são os dois que tiveram as notas melhores. E aí, no caso de Paulo e Vera, a amostra de notas menos dispersa em relação à média aritmética corresponderá ao melhor desempenho e, portanto, ao merecedor da vaga. Portanto, vamos calcular a variância como critério de desempate. A variância é representada pelo símbolo S ao quadrado. É preciso seguir alguns passos para encontrá-lo. Veja a seguir. Então, nós verificamos lá a definição por escrito, mas vamos ver na prática e fazer esse link aí, certo? Primeiro passo. Calcule a diferença entre cada nota e a média aritmética de todas as notas. Faça isso para cada candidato separadamente. Nesse exemplo, a média já foi dada. Caso não tivesse sido colocada a média, a gente iria calcular. Mas isso é tranquilo, nós já vimos como é bem simples. Mas nessa tabela já temos a média, que é 8 dos dois. Nós iremos verificar a diferença entre todas as médias aqui, certo? A diferença entre a nota e a média. E aí nós temos para Vera, cada uma delas, e também para Paulo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que queríamos fazer? Calcule o quadrado de cada valor encontrado no passo anterior. Bem simplesinho, a gente vai calcular o quadrado. Então, todos os valores obtidos daquela diferença, colocando a quadrado, nós obteremos outros valores, né? E aí um detalhe, né? Tem valores que é negativo, mas quando é o quadrado, né? Ele se torna positivo, né? Nesse exemplo aqui, de menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo, né? Que a gente vai fazer jogo sinal, menos com menos é mais. Então, tranquilo aí, o sinal sempre ficará positivo. Esse é o segundo passo, é levar ao quadrado cada um valor de diferença que foi encontrado. Terceiro passo, calcule a média aritmética dos valores encontrados no passo anterior. Então, simples aí, a gente vai verificar para a Vera, somando as notas e dividindo por 5. Por que 5? Porque a quantidade de disciplina é 5, então as diferenças das notas aí, que também a quantidade é 5. Somando todos e dividindo por 5, aqui o resultado é 0,9. Para Paulo, o resultado foi 2,5. E o que quer dizer isso?
Os resultados encontrados no terceiro passo são as variâncias de cada um dos conjuntos de notas. Então, a variância de Vera foi 0,9, é menor que a de Paulo, que foi 2,5, o que significa que as notas de Vera estão mais próximas da média, ou seja, menos dispersas do que as de Paulo, ou seja, seu desempenho nas provas foi mais regular e, portanto, Vera deverá ficar com uma vaga. Então, medidas de dispersão, a gente vai verificar qual é a dispersão, o afastamento dos valores para a média. E aí, no exemplo, a gente verificou como critério para desempate. E aí, medida de dispersão, variância, que foi utilizada. Nós teremos agora a atividade para fixar o aprendizado da aula, certo?